Boa noite. Boa noite, pessoal. Começando para valer agora o nosso terceiro encontro do curso Retratos do Brasil, vida e obra de Lima Barreto. Sempre é bom a gente fazer essa fala inicial, porque tem alguns professores que assistem posteriormente a gravação, alguns que não são cursistas, alguns que tiverem previsto e não conseguiram assistir ao vivo. Inclusive a nossa querida Suelizinha, a idealizadora da EL, que assiste sempre às aulas, depois comenta conosco. Um beijo, E Celizinha. um beijo para ela. E Lima, está sendo muito legal conversar com vocês sobre o autor Lima Barreto, perceber o conhecimento que vocês já tinham do autor. Obviamente, a gente, né, num tempo tão curto, né, a gente traz assim a vontade para explorar mais um autor tão interessante e tão importante para a nossa literatura. E aí, nos dois fóruns que nós tivemos no curso, foi legal que teve professor que já escreveu no dia que a gente postou, que a gente fez o primeiro fórum antes de começar as aulas, né? Tem professor que fez recentemente, né, os seus comentários. O primeiro fórum era para falar, assistir uma peça de teatro, e eu sei que a maioria conseguiu já assistir. O nosso prazo do curso é até o dia 29 de abril, então ainda dá tempo para quem não participou de todas as atividades, que era a peça Tragam Minha Cabeça de Lima Barreto. Então, assim, muito legal ver os comentários de vocês, porque é uma peça provocativa, como era provocativo o Lima Barreto em vida, e o conteúdo da sua obra faz isso, né? Nos tira da zona de conforto, porque traz questões sociais, traz questões raciais, traz esses retratos do Brasil, por isso que a gente deu esse título para o curso, né? Pensarmos nas desigualdades, nas mazelas, nas contradições da nossa república, que é o período que ele, em fase adulta, ele viveu, né, o início da república no país, e as contradições de um regime que se diz democrático dentro de uma sociedade desigual, que trazendo mazelas do período escravocrata no Brasil. Então, a peça Tragam Minha Cabeça vai muito nessa direção. O Wilton Cobra, né, o ator que interpreta o Lima Barreto, né, sendo julgado, né, pela sua vida e sua obra, vai trazendo alguns desconfortos para a plateia, para o público, né, e trazendo um recurso que é bem interessante, que eu sei que muitas AELs usam também, né, que é multimídias, né, então tem vídeos, tem áudios que são trazidos ao longo desse julgamento dele, né, apesar de ser um monólogo, acaba não sendo um monólogo com esses recursos digitais que são utilizados, né, trazendo a discussão de eugenia, por exemplo, né, que vai perpassar também a obra. E assim, foi muito interessante que vocês foram trazendo as percepções de vocês. E quem não fez ainda, assista a peça e leia os comentários dos professores, porque um fórum só faz sentido se for assim, né, gente? Se a gente ler o comentário do outro, aprender com o nosso colega, sendo à distância, né, é um dos poucos mecanismos que nós temos de troca. Então é sempre bom lê-los, ouvi-los. Eu tenho o aplicativo do Teams no celular, então sempre que alguém posta um texto nos fóruns, o Guilherme também, né? Então a gente vê lá, poxa, a professora tal postou lá, e a gente vai ler. A gente às vezes não consegue ler na hora, mas depois retoma, sempre põe um joinha quando a gente consegue ler, ou um coraçãozinho, né? O que vocês foram postando. Essa é Bom, a avaliação, inclusive, essa é a tá, gente? avaliação. Então se preocupem se a gente não deu um joinha para vocês, hein? A casa caiu. Se não tiver, bom, mas ou se a gente fizer cara de bravo no comentário de vocês, É, aí tá reprovado. Aí tá já é. reprovado. Vai ter que Bom, repetir o ano. isso. E o Fórum 2 do curso, nós pedimos para vocês falarem, né? Qual o percurso literário de vocês com o Lima Barreto, né? E aí, nesse momento que a gente detectou algo que a gente comentou no encontro passado, né? Que muitos ou tiveram pouco ou até nenhum, em alguns casos, né, contato com a obra do autor, ou quando tiveram foi só por meio do seu maior clássico, que era O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que para quem não leu esse livro, né, eu vou ter que dar um spoiler, né, dizer que sobre o personagem Policarpo Quaresma, o final dele é bem triste, viu, gente? Tá? Então, eu falei que eu não ia fazer essa piada, mas eu acabei fazendo, Guilherme. Perdão. Então, é triste o fim, viu? Já tem um spoiler. Pelo Pra... menos demorou 3 aulas para chegar nessa piada. Bom, mas assim, agora que vocês já sabem como termina a história do Policarpo, né? Voltando ao que importa. Muitos só leram ou só ouviram falar dessa obra do autor, né? E isso é interessante a gente pensar, né? Que por mais que por muito tempo, historicamente, os grandes clássicos da nossa literatura, os grandes nomes, os cânones, eram pensados
estritamente para o ensino médio ou para a fase adulta dos leitores, né, a gente está rompendo essas barreiras, esses vieses, né, e já faz um bom tempo que a gente... E a AEL contribui muito nesse sentido, né, para a gente trabalhar um autor em qualquer idade com uma boa mediação, né? Obviamente que às vezes eu não vou chegar no aluno do primeiro ano e falar, toma, lê Sagarana aqui do Guimarães Rosa e vamos embora. Eu quero que amanhã você me faça uma resenha desse livro, né? Obviamente, não, até porque não tem essa perspectiva mecânica, né? A forma como a gente aborda a leitura, os clássicos, os autores, né? Mas esse curso só reforça o quanto é possível, tem potencial trazer um autor como Lima Barreto para qualquer faixa etária, com uma boa mediação, com boa escolha. E a gente vai falar muito nesse encontro, né, Guilherme? De potencialidades do uso em aulas de língua portuguesa, em aulas de qualquer outro componente curricular e em projetos como a EL, né? Mas e por fim, a atividade final, que muitos já fizeram, que era escolher ou uma crônica ou um conto do Lima Barreto e falar por que você se interessou por esse texto. E é interessante, muitas crônicas que têm sido citadas lá, cada um foi por um caminho, né? Então, é interessante, porque muitas que eu particularmente ainda não li, ou não tinha lido, e ficou interesse de ir atrás, né, dessas histórias. Eu acho que a ideia é essa, vão lendo os comentários dos colegas e vamos conhecer mais o Lima Barreto, até porque é muito fácil achar inúmeros textos dele online. Então, para além do acervo, é lógico que a gente quer que todas as escolas tenham vários livros de todos os autores possíveis. E, bom, com o sorteio de hoje, a gente vai minimizar um pouquinho esse déficit, né? Pelo menos um livrinho alguém vai ganhar, né? Para algumas pessoas, sim. Vão falar, tem o livro dele aqui na minha escola, aqui, ó, o meu, que eu doei para minha escola, tá bom? Mas é isso. Guilherme, acho que o resumo inicial, não esqueça, então, até 29 de abril. Aí fala, poxa, mas por que um prazo tão curto? É porque a gente tem que finalizar, gente. Tudo, uma hora tem que acabar, né? Então, temos que mandar a documentação para que saia a certificação de vocês. E esse curso vale para letra, que é merecimento, né? E para número, que é evolução. Então, a gente quer correr para que saia bonitinho, né? Na tela de títulos de vocês, na área privada, lá naquela do Olerite, lá para a letra, e vocês possam ser felizes na vida, tá bom? Perfeito. E é interessante, né? Até pela escolha também que a gente acabou fazendo de trechos, né? Para as aulas, vocês viram que a gente deu bastante ênfase às crônicas, ao diário dele, né? O do Lima Barreto, algumas colunas, né, que ele escreveu em jornais, periódicos, justamente porque a gente tinha expectativa que, pelo menos com o romance, o principal, que é o do Policarpo, né, mas outros, as pessoas já tinham tido algum contato, né, mas é uma obra gigantesca, como vocês mesmos constataram pela atividade final. Como o Samir falou, né, a gente vai fazendo uma espécie de playlist, né, o pessoal vai citando ali, a partir do comentário você anota, e depois tenta dar uma lida no texto escolhido. E é uma conversa de leitores mesmo, né? Como a gente tinha pedido até, né? Para vocês, e a gente está muito feliz em ver, né? Como é um contato pessoal mesmo, né? Alguém lembra alguma coisa da sua vida, alguém fala de um tema que impacta ela de uma forma pessoal. Então é isso, é uma conversa de leitores que é o principal. A partir daí a gente vai nos nossos tempos, né? Fazendo a leitura o máximo possível, né? No passado, a nossa homenageada foi a Raquel de Queiroz. Quantas coisas ficou ainda para ler, né? Da Raquel, que a gente foi Aliás, descobrindo num ano de pesquisa, né? aliás, o quanto a gente se arrepende de não ter tido essa ideia de fazer um curso sobre a Raquel de Queiroz também, né, Guilherme? Porque Foi. potencial tinha muito ali. E a gente conversou ao longo do ano com os professores, né? Porque, obviamente, né, quem conhece bem a trajetória dos autores, assim, sabe que a Raquel de Queiroz tinha inúmeras contradições, né? Ela apoiou a ditadura militar até o fim da vida, inclusive. Não foi só em 64 que ela apoiou, era amiga de muitos generais. Então, ela era uma figura, politicamente falando, reacionária, né? Mas a obra dela é tão progressista, inclusive a ponto da Heloísa Buarque de Holanda, né, que é uma das
maiores, um dos maiores nomes, né, do campo do feminismo no Brasil, falar isso, né, o quanto que a sua obra era transformadora por trazer personagens mulheres fortes em um período que não se tinha esse estilo de escrita, né, esse perfil. Então, daria para a gente trazer inúmeros aspectos da obra da Raquel de Queiroz, mas passou o bonde, né? E acho que essa ideia de ter o autor homenageado com um curso, acho que vai pegar, quem sabe, para os próximos anos, né? Continue essa ideia, né? Bom, e aí o Retratos do Brasil, vida e obra de Ana Barreto, estamos na aula 3, né? Como a última aula a gente começou lembrando das tarefas aí. Deixa eu só... É curioso que quando tá na tela toda o slide, ele fica um pouquinho mais preguiçoso, assim. Não sei se ele tá se esticando, assim, enfim. Mas aí a gente começa com uma epígrafe, né? Para pensar essa figura do Lima Barreto, né? Que é ele contando no seu diário íntimo quando ele vai nessas festas com escritores, né? Então ele falou assim: eu tenho notado nas rodas que hei frequentado uma literatura de clube, imbecil, de palavrinhas, de coisinhas. Não há neles um grande sopro humano, uma grandeza de análise, um vendaval de epopeia. Vou deixando de os frequentar. Abomino-lhes a ignorância deles, a maldade intencional e a lassidão, né? Porque é um tema que a gente vai ver corrente, né, nos trechos que a gente vai olhando aqui do Lima Barreto, mas principalmente, né, a gente já tinha posto isso, né? O Lima Barreto, ele entende ali como uma figura singular, né? A gente vai ver que tem algumas aproximações possíveis com outros autores também, mas era uma literatura de clubinho porque um escrevia para o outro elogiar a técnica, conseguiu fazer um tipo de rima, enfim, não que essas coisas não sejam importantes, né? A técnica ela é importante, mas dentro daquelas feridas ali, né, que o Leão Barreto enxergava na sociedade brasileira, não trazer essas dores, né, da sociedade para a literatura, para ele era uma espécie de covardia mesmo, lassidão, como ele fala aí, né? Por isso que depois ele usa aquela expressão letras pelintras, né? Eu gosto dessa expressão, porque é um certo fechamento de olhos, né, para o que estava acontecendo na época, né? A ideia é combinar esses dois objetivos, né? Trabalhar os diferentes gêneros literários a partir da obra do autor. Então, a gente terminou a aula passada citando quais são os gêneros em geral, né, do Lima Barreto. Claro que aí se eu pegar alguém que é analista de gênero mesmo, tal, né, de gênero textual, eu falo, não, aqui aconteceu tal. Mas, assim, dá para dividir a obra dele pelo menos em 5 grandes, né, divisões, né? E tentar trazer esses elementos, né, do gênero literário para a sala de aula, né? Então vai ser um movimento duplo, enquanto a gente está desenvolvendo nos slides. É, e também a ideia não é nem também aprofundar assim, né? Vai sair aqui uma sequência didática, tudo. É trazer esses elementos, mostrar como pode dialogar ali com a sala de aula, como o Samir falou, com qualquer idade e tudo. E a partir daí, você, né, conhecendo a realidade da sua turma, né? Como que os seus estudantes leem tudo, você vai fazendo os ajustes e propondo até outras coisas que a gente nem tinha imaginado inicialmente, né? A gente quer começar com uma sensibilização, que é o Leon Barreto, ele tem um momento no diário íntimo dele que ele vai fazer um balanço da vida dele, né? E até vai acabar ficando como uma provocação para nós, né? O final. Então, fazer a leitura aqui é de 1914, é uma época que o Lima Barreto começa, né, a sofrer alguns problemas mentais, né? Ou que depois a gente vai discutir um pouco mais, mas o falecimento dele está próximo também, né? Vai ter daqui a 8 anos, né? Ele infelizmente vai falecer aí, né? Novo, né? Então, hoje, pus-me a ler os velhos números do Mercure de France. Lembro-me bem que os li antes de escrever meu primeiro livro. Publiquei-o em 1909. Até hoje nada adiantei. Não tenho editor, não tenho jornais, não tenho nada. O maior desalento me invade.
Tenho sinistros pensamentos. Ponho-me a beber. Paro. Voltam eles e também um tédio da minha vida doméstica, do meu viver cotidiano e bebo. Uma bebedeira puxa a outra e lá vem a melancolia. Que círculo vicioso. Despeço-me de um por um dos meus sonhos, já prescindindo da glória. Mas não queria morrer sem uma viagem à Europa, bem sentimental e intelectual, bem vagabunda e saborosa, como a última refeição de um condenado à morte. A minha casa me aborrece. O meu pai delira constantemente, e o seu delírio tem a ironia dos loucos de Shakespeare. Meus irmãos, egoístas como eles, queriam que lhes desse tudo o que ganho e me curvasse à secretaria da guerra. O que me aborrece mais na vida é essa secretaria. Não é pelos companheiros, não é pelos diretores, é pela sua ambiência militar, onde me sinto deslocado e em contradição com a minha consciência. Não posso suportá-la. É o meu pesadelo, é a minha angústia. Tenho por ela um ódio, um nojo, uma repugnância que me acabrunha. Desgraçado nascimento tive eu, cheio de aptidões, de boas qualidades, de grandes e poderosos defeitos. Vou morrer sem nada ter feito. Seria uma grande vida se tivesse feito grandes obras, mas nem isso fiz. Lima Barreto, no Diário Íntimo, né? E, bom, quando a provocação, né? Porque a gente justamente está falando da obra dele, né? Tanto já há 102 anos, né, da morte dele. E a gente ainda está falando da obra de Lima Barreto, mas ele mesmo considerava que não tinha feito, né, a sua grande obra. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente falou um pouco sobre isso, né? Como ele achava que a grande obra dele seria contar a vida dos escravizados aqui no Brasil, né? Então, esse tom de melancolia dele, ele fazendo esse balanço, parece que ele não deixou obra nenhuma, né? Mas quando a gente vai lendo, vai se identificando, vai conhecendo a obra dele, a gente vê que, na verdade, ela é gigantesca, né? E traz muitos, muitos insights para a gente, né? Então, esse início, mais para a gente pensar assim, poxa, ele deixou uma obra, né? Mas por que será que, no fim das contas, ele faz um julgamento tão severo de si, né? E aí, para se pensar também, como a gente até citou no primeiro encontro, né, quando ele morreu, a gente até colocou em evidência um jornal lá, como foi, ele foi retratado por muito tempo, né, como um alcoólatra. Ele morreu porque ele bebia muito, né, era uma pessoa da boemia e tinha aspectos de louco, né? E por muito tempo ele foi retratado dessa forma, um louco, um alcoólatra, né? E com a publicação da obra particular dele, os diários, as anotações, né, deu para a gente entender mais, ter mais camadas, né, da complexidade que foi a vida do Lima Barreto, né, um autor que não teve consagração em vida, né, que assim conseguiu publicar seus livros de forma independente, criar periódicos, criar publicações independentes, ter um pequeno circuito leitor que muitas vezes criticava o que ele escrevia, né? Então tinha leitores, mas os leitores, a maioria também não gostavam da escrita dele, que tinha um emprego. Esse trecho está preciso assim para a gente entender elementos dessa obra dele, né? Da obra dele, dialogando com a própria vida dele, né? Uma pessoa que tinha um trabalho que não era feliz no que fazia, né, mas precisava ter um emprego para ter um sustento mínimo da sua própria família. O pai ter perdido a mãe ainda pequeno, né, com 6 anos de idade. O pai que já estava debilitado da saúde, né, então tendo que cuidar dos pais, ajudar a família. Então, tudo isso interfere, né, na sua vida. E, obviamente, aqui nesse trecho não está tão patente, né, mas obviamente os elementos de racismo, né, que ele sofreu em vida, que vai aparecer na sua obra e em outros trechos nos seus diários, né, Guilherme? Perfeito. E é curioso também que às vezes as pessoas, né, falam assim, poxa, mas a obra por si mesma ela fala, né, não precisa conhecer os elementos. De fato, se a gente for ler a obra do Lima Barreto, né, a obra se sustenta em pé, ela não é só uma questão de uma mera curiosidade. Mas se a gente faz esse diálogo, né, entre a vida dele e o que está ali na obra, a gente começa, como o Samir até falou muito bem, a pegar outras camadas de sentido. Não é que eu reduzo uma coisa a outra, né? Eu pego mais sentidos, né? Eu capto mais coisas, né?
E o que você só falou do Policarpo, que eu achei interessante, que dos leitores, né? Tava lendo um trecho dele num próprio diário íntimo, mas ele só colocou de volta um trecho que ele publicou, falando assim, que ele estava lendo os jornais, aí teve uma resenha só do Policarpo Quaresma, só que aí ele começou a falar sobre as notícias bobas, né, do dia a dia ali, e fala assim, poxa, eu não consigo encontrar um leitor para o meu livro, né, para ter mais de uma resenha do livro dele. Enfim, é os sofrimentos do escritor, né? Então, como eu tinha falado no início, né, o nosso objetivo é duplo, tanto tentar ver essas linhas gerais a partir dos gêneros, né, literários do Lima Barreto, como trazer esses gêneros para o trabalho, né, dentro da escola, né, que é onde a gente quer que chegue também, né? Então, a obra do Leon Barreto, a gente pode dividi-las, né, em 5 linhas, né? Os romances, as sátiras, os contos, as crônicas, e a epistolografia e as memórias, né? Aí as memórias incluem tanto o diário íntimo quanto o Cemitério dos Mortos. As cartas que não tem nenhuma publicação, né, Samir? A Tem gente só encontra de modo publicação, esparso no... encontro em modo esparso, até porque tem em obras de autores que são os destinatários das correspondências do Sim, Lima Barreto. Então, é um trabalho de historiador mesmo, né, de ir atrás dessas obras. Por exemplo, uma carta que ele possa ter mandado para o Sérgio Buarque de Holanda, para o Monteiro Lobato, por exemplo. É mais fácil encontrar no próprio arquivo do Monteiro Lobato do que nos arquivos, né, organizados do próprio Lima Barreto. Mas, quando saiu uma coleção, né, obras completas do Lima Barreto, que hoje em dia tem até em e-book, né, bem fácil de achar, né, tem também edições que têm algumas cartas, né? Pelo menos uma parte esparsa de cartas. Mas em livro físico individual não tem mesmo, de fato, né? perfeito. Ou tá dando algum. Opa, né? Parece que deu um delayzinho para mim, desculpa, Samir, por isso que. Não, não é. Belezinha. Mas deu certo. Então tá bom. Dessa vez eu não perdi nenhuma piada, não, né? Perdeu várias, né? Então, assim, eu digo até da epistelografia, né? Porque você pega, por exemplo, um Mário de Andrade, praticamente estão publicando tudo, né? Publicaram Uhum. tudo dele de correspondência, que eram cartas ótimas, assim, né? Enfim, o Leão Barreto Mas até tem um detalhe, Guilherme, perdão, não, perdão mesmo, desculpa. pode falar. Não, é que você deu o gancho de falar do Mário de Andrade. Podemos dizer, talvez, até porque, obviamente, o Mário de Andrade, apesar do Mário de Andrade ter morrido novo também, né? Mas ele viveu mais, né? Morreu com 50 e poucos anos, né? Mas o circuito, digamos assim, né? A rede de sociabilidade do Mário de Andrade era muito diferente Verdade. do que o Lima Barreto. Se a gente for olhar até, né, naquele trecho que você trouxe, né, dá para perceber que ele tinha, obviamente, o seu círculo, né, os seus amigos, os amigos da Politécnica que ele estudou, amigos do campo do jornalismo, mas a rede de sociabilidade dele era pequena, tanto que ele não tinha muito espaço na imprensa, nas editoras, né, diferente do Mário de Andrade, que é um intelectual que transitou, por exemplo, trabalhou no período do governo do Vargas, né, como funcionário público, atuou aqui na Secretaria de Cultura de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. Então, ele tinha uma rede de sociabilidade gigantesca e, consequentemente, a quantidade de cartas que ele trocou em vida com inúmeros escritores, intelectuais, não tem nem comparação, né? Infelizmente, né, a rede do Lima era bem menor, né? Perfeito. Bom, então aqui são os romances do Lima Barreto, né? O Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Policarpo Quaresma, Numa e a Ninfa, Clara dos Anjos e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, né? Como a gente tinha comentado no início, a gente não se deteve tanto, né, nos romances, até porque o curso tem um seu limite também, né? Então a gente tentou apostar naqueles pontos que a gente achou que, né, não estão tanto em circulação né, como poderiam, como tem o potencial de estar, como vocês mesmos viram na atividade final, a miríade aí de crônicas e contos
que o Lima Barreto tem, né? Mas uma das dúvidas, né, que a gente acaba tendo quando leva uma obra longa, né, para a sala de aula, é modos de trazer, né? Como que eu vou trazer um Policarpo Quaresma? Não é um romance longo, né? Mas ele tem ali as suas 200 páginas, né? Então, isso demanda um certo tempo, né? E aí, um dos jeitos de fazer a abordagem com os estudantes é o que está nesse livro, né, do Letramento Literário, do Rio do Cosson. É um livro que foi enviado às escolas, então está lá como um livro de formação. Então, o Rio do... Ele organiza, ele não traz, é incrível, parece que ele não traz nada novo. Quando você vai lendo, você vai percebendo, opa, isso aqui eu já vi em algum lugar. Só que ele teve uma capacidade ali de fazer, né, uma organização de como trabalhar uma obra literária com os alunos, com os estudantes, que acaba sendo muito rico mesmo para a gente pensar num panorama, né? E um deles é o que ele chama de contextualização temática, né? Que ele diz que a contextualização temática não pode entender-se apenas com o tema em si, mas com a repercussão dele dentro da obra. E é conveniente que a contextualização seja feita de preferência por meio de uma pesquisa orientada por um planejamento que receba a chancela do professor. Então, por exemplo, quando a gente pega, vou pegar pelo meio, né? O texto de Policarpo Quaresma, né? Quando ele denuncia lá, entre outras coisas, o patriotismo romântico, artificial das nossas elites, a falta de democracia existente no país, né? Antecipando aí esse ciclo de narrativa, né, do Lima sobre a questão dos ditadores. Uma coisa interessante do Policarpo Quaresma é que se a gente pode só falar dessa questão do nacionalismo cego e a partir daí nunca mais lembrar da obra, né? Mas o bacana é, na hora de fazer a seleção dos trechos, pensando nessa temática, a gente conseguir mostrar como aquele tema, na verdade, vai conduzindo a obra inteira. Como, por exemplo, acontece na questão das decorações que vão. Isaías Caminha, que vai falar sobre esses bastidores do jornalismo, né? Tem muito de autobiográfico ali, e aí a gente vai observando como são, né, feitos, quais as relações sociais que se estabelecem ali na feitura de um jornal, né? Isso pode ser trazido como um tema, mas aí a gente tem que ver como aquilo impacta mesmo nas personagens, né? Não só ficar discutindo o tema em si, né? É só esse cuidado que o Cosson ele fala para ter, porque às vezes a gente pode pegar e falar assim, né? Bom, a gente poderia pegar e falar assim, o Lima Barreto sofreu racismo, né? E discutir muito tempo sobre o racismo, mas a gente não captar exatamente como o racismo foi na vida dele, imaginando que ele vivia numa sociedade que há pouco tempo só tinha tido a abolição. Então, será que a forma como o racismo acontecia ali era a mesma que acontece hoje? Então, a gente tem que fazer na hora, a gente sempre tem que tentar ir voltando à obra, né? E aqui são algumas linhas possíveis, né? Como do J. Gonzaga de Sá, pegando como esse retrato da sociedade carioca, o Clara dos Anjos, que é póstuma, né? Que mostra a pobreza, as injustiças do gênero e o preconceito racial. Mas aí é legal, novamente, né? Ver como isso impacta nas personagens ali, né? E o Numa e Ninfa, que criticou os políticos, né? Ele faz um grande retrato da classe política, né, Samir? Exatamente, perfeito. É, em especial, né, eu vou citar aqui o Clara dos Anjos, né, como as obras que a gente foi trazendo. Clara, obviamente, isso aqui não é um resumo da obra, né? A gente pôs uma frase, opa, então é isso, o livro é sobre isso. Lógico que tem N Ah, aspectos sim, que dá para né? abordar dentro do livro, mas são elementos essenciais que estão presentes nas obras. E olha como ele vai passando por diferentes estilos, diferentes abordagens, diferentes, né, estratégias de escrita, né? Pensando na ideia do Nicolau Shevchenko, né, que a gente já citou no último encontro, né, literatura como missão, se a missão do Lima Barreto era denunciar né, as misérias e as mazelas do país, ele vai abordando diferentes nuances, né? E aí, pensando, por exemplo, na Clara dos Anjos, que é um romance inacabado, né, lançado logo em seguida após a morte dele, mas que ele trabalhou esse livro ao longo da sua vida. Então, ele não publicou. Só que quando postumamente ele morreu, estava um livro pronto. Só que talvez ele queria retomá-lo, melhorá-lo, né? Mas é incrível a forma como ele aborda, né? Um homem branco
que, que abusava de mulheres mesmo, ele deixa bem escancarado isso mesmo, né? Um cara que queria dormir com diferentes mulheres e elas ficavam grávidas e ele sumia, ele não assumia o relacionamento. E a Clara dos Anjos é uma possível vítima dele ao longo da história, né? E a forma triste como o livro acaba, né? Assim, quando a gente estava discutindo, e muitos professores colocaram no fórum, né, discussão de gênero, né, presente na obra do Lima Barreto, em diferentes crônicas, esse livro contribui muito também para a discussão de gênero, né? Então, é um livro muito tocante, né, o Clara dos Anjos. Perfeito. E aí, né, ao abordar, então, tais temáticas, como a gente falou, né, a gente citou só algumas, mas para mostrar o potencial, né, também é possível realizar o que o Hildo chama de contextualização presentificadora, né, que é quando o aluno é convidado a encontrar no seu mundo social elementos de identidade com a obra lida, mostrando a atualidade do texto. Apesar de ter falado identidade, também poderia ser as diferenças, né? A gente pode buscar tanto as semelhanças como as diferenças entre o lido e a situação atual. Então, se a gente volta ali àquela figura do Policarpo Quaresma, né? Se a gente pensa na nossa sociedade hoje, quem impunha a bandeira brasileira como se fossem os verdadeiros nacionalistas, né? Então, quer dizer, é uma discussão. A gente tem o mesmo princípio, né? Criticável, né? Algumas cegueiras, né? Que alguns grupos assumem, mas é uma relação que pode ser estabelecida, né? Quem que faz isso hoje, né? E por que faz? Com as mesmas preocupações do Policarpo, com a mesma cegueira dele, enfim. A partir daí dá uma grande discussão, né? A gente tinha também na primeira aula trazido alguns temas que a gente colocou temas contemporâneos, né, no Lima, tudo, mas para mostrar mesmo como a obra dele pode ser retomada, né, por diversos ângulos e para temas atuais, né, ou que nos parecem atuais também, né, tem isso. Mas colocar essas discussões acaba trazendo o aluno para perto do texto, né? Então, aí os dois modos, né? Quando a gente está abordando um texto longo, como romance, ajuda bastante, né? Porque aí a gente pode começar a trabalhar. Exatamente. A gente pode começar a trabalhar com trechos, né? O ideal é fazer a leitura da obra completa, obviamente, né? Mas a gente sabe que na dinâmica da sala de aula, a gente se vê ali em alguns momentos tendo que fazer mesmo uma seleção de trechos, assim como aqui na aula, né, gente? A gente também faz seleções, tudo. Isso tá tudo bem, porque a gente conta com essa vida de leitor mesmo, né? A pessoa viu ali o trecho, quis depois ler a obra inteira, enfim. Agora, um outro exemplo no qual a temática, né, poderia ser trabalhada é a temática condição da população negra, né, que vai permitir tanto essa contextualização presentificadora como a intertextualidade, né? Nesse livro que a gente subiu no Drive, né, do CUT, né, Literatura Negro-Brasileira, o CUT ele vai estabelecer uma conversa aqui entre três que ele acha que são os três percussores, né, da literatura negro-brasileira. Depois ele também vai colocar a Maria Firmina, né, ali, vai discutir um pouco, né, como que ela se encaixaria nesse quadro, mas ele coloca o seguinte: precursores por essa razão assumiram o eu negro brasileiro na perspectiva poético-narrativa. Os três autores citados, Cruz e Souza, Luiz Gama e Lima Barreto, constituíram um conjunto de textos primordiais para a assunção de uma perspectiva histórico-literária, que evoluirá seus passos para a ideia de um coletivo de autores que, por mais disperso que seja, firmará a vertente negra da literatura brasileira, a literatura negro-brasileira. E aí é bom destacar também, né, que o Kut, ele coloca essa provocação, né? Para ele até vai explicar na obra. Quem não leu esse livro, né, um livro curtinho, como o Guilherme disse, tem disponível online, por isso que a gente disponibilizou no Drive, né? No mesmo Drive do curso de sempre, tá lá, a gente subiu hoje esse livro. Ele vai colocar essa tese dele, né? Posso dizer assim, que seria mais interessante falarmos, ao invés de afro-brasileira, pensar em negro brasileiro no sentido de ter uma identidade nacional na obra desses autores, né? Não querendo minimizar a importância dos povos, né, que foram obrigados, né, pela via diáspora vir ao Brasil, né, para serem escravizados de diferentes nações africanas.
Não que ele minimize isso, mas ele entende que tem uma identidade nacional na obra desses autores, por isso ele coloca negro brasileiro e não afro-brasileira. É uma hipótese dele, é uma tese, né? Mas o mais importante do que isso são a forma como ele vai retratar esses autores, né? E as singularidades que eles contribuem para nós pensarmos na discussão racial no país. Né? Até a Ah, não. Regiane Isso, a perguntou do Regiane, eu ia Machado de Assis. complementar isso. Isso. De fato, ele vai colocar que ele não entende que o Machado de Assis tem esse compromisso, ele não está diminuindo a obra do Machado de Assis. Né? Aliás, isso aparece também na peça, né? Tragam Minha Cabeça de Lima Barreto, né? Por meio dos ranços que o Lima tinha com o Machado de Assis, né? Que ele entende que por mais que apareçam apareça a questão da escravidão na obra do Machado. Vamos pegar o caso da vara, por exemplo. Né? Vai aparecer a questão da escravidão no país, que a obra do Machado de Assis pegou essa transição, né? O período ainda escravocrata e o período da abolição. Mas o próprio na peça ele vai falar os protagonistas da obra do Machado de Assis eram a elite, né? Era a população branca. Então ele não interpreta, ele não vê dessa forma como um compromisso racial, discutir a questão racial, o racismo no Brasil, de uma forma tão veemente como esses três autores, né? Que são Cruz e Souza, Parece de uma forma mais lateral, né? lateral, exato. O que não diminui em nada a obra dele, inclusive pesquisadores que vêm discutindo a participação do Machado de Assis em diferentes associações, diferentes espaços políticos que discutiam a importância da abolição e tudo mais. Né? Uhum. Pai contra Isso. mãe, perfeito. Né? A gente vai encontrar em contos, principalmente em contos, romances nem tanto, né, do Machado de Assis, a discussão do racismo, né, no país. No Brás Cubas tem um pouco, né? Mas Pô, é aquela história, aparece de uma forma muito lateral, né? Não é essa colocação do homem negro mesmo falando, né? Então, como o Kut coloca aqui, né? Ele faz essa... Quando o Kut ele faz esse desenvolvimento de raciocínio, aí você consegue falar se ele está certo ou não, é uma hipótese, né? São linhas que a gente pode traçar também, né? Não quer dizer que tenha só uma, mas de fato, aí nesse caso, não daria para encaixar o Machado desse jeito que ele fez, né? A, a contextualização. Mas isso permite. Aí o legal e o bom do livro do Kut é isso, como ele vai estabelecendo essa conversa, esses autores, a gente pode reproduzir isso, né, de certa maneira, né? Falar, poxa, por que que será que o Kut coloca na mesma linha um Cruz e Souza, né, um poeta simbolista, né, o Luiz Gama, e coloca também o Lima Barreto, né? Quais são as conversas que esses autores têm, né? E é legal deixar até como provocação, né? Aí, como leitor, cada um vai tentar captar, né? Por que que ele fez essa junção, e aí ele vai chegar a autores, né? Depois mostrar essa linha, né? Outros autores, aí é legal também ir acompanhando, né? Aliás, só aqueles, né? Não, só uma parte, né? Citando o Luiz Gama, né? Tem uma professora da Unifesp, feríssima, assim, especialista em Luiz Gama. Então, para quem quer conhecer mais a obra, né, do autor, a obra literária em específico do Luiz Gama, porque Luiz Gama muitas vezes é lembrado como o homem do campo do Abolicionista, direito, o É a Lígia advogado. Fonseca, né? Lígia Exatamente, a Lígia Fonseca Fonseca? Ferreira. Eu ia até colocar no fórum aqui o nome dela. Ela, inclusive, até cheguei a conversar com ela para ver se ela não poderia dar curso conosco, assim, mas ela está com uma agenda um pouco apertada. A Lígia Fonseca Ferreira. Não sei quem foi que abriu o microfone para falar, mas eu ia corroborar exatamente isso, né? Super, super indico conhecer a obra dela, as pesquisas dela, porque ela traz esse lado literário do Luiz Gama que poucos conhecem, infelizmente, né? Uhum. Perfeito. Então, aí o outro campo, né, que é o da sátira, né? Então a gente vai passar por essas linhas, não pensando, óbvio, né, impossível fazer esgotar, né? Mas só para mostrar mesmo linhas que podem, né? Então, uma dessas sátiras, né, a gente vai, que é o do Polícia Suburbana, do Lima Barreto, que foi originalmente publicado no Correio da Noite, né? De 28/12/1914, né? Então ele diz o seguinte, né?
Noticiam os jornais que um delegado inspecionando durante uma noite dessas algumas delegacias suburbanas encontrou as moscas, comissários a dormir e soldados a sonhar. Dizem mesmo que o delegado inspetor surrupiou objetos para pôr mais à mostra o descaso dos seus subordinados. Os jornais, com aquele seu louvável bom senso de sempre, aproveitaram a oportunidade para reforçar suas reclamações contra a falta de policiamento nos subúrbios. Leio sempre essas reclamações e pasmo. Moro nos subúrbios há muitos anos e tenho o hábito de ir para casa alta à noite. Uma vez ou outra encontro um vigilante noturno, policial, e muitas poucas vezes é-me dado ler notícias de crime nas ruas que atravesso. A impressão que tenho é de que a vida e a propriedade daquelas paragens estão entregues aos bons sentimentos dos outros, e que os pequenos furtos de galinhas e coradouros não exigem um aparelho custoso de patrulhas e apitos. Aquilo lá vai muito bem, todo se entende livremente, e o Estado não precisa intervir corretivamente para fazer respeitar a propriedade alheia. Penso mesmo que se as coisas não se passassem assim, os vigilantes, obrigados a mostrar serviço, procurariam meios e modos de efetuar detenções e os notívagos, como eu, ou os pobres diabos que lá procuram dormida, seriam incomodados com pouco proveito para a lei e para o Estado. Os policiais suburbanos têm toda a razão. Devem continuar a dormir. Eles, aos poucos, graças ao calejamento do ofício, se convenceram de que a polícia é inútil. E ainda bem. Incrível, né? O cara, ele vai do... Genial, né, cara? Tipo, Não, incrível. E assim, fala da imprensa, fala da polícia, né? Fala do modo de vida dele, né? Ele consegue falar, né? Fazer um panorama incrível, assim, né? De uma forma bem satírica mesmo, né? exato. Nossa, perfeito. E até aqui no, né, a gente pegou um trechinho, né, da Lilia, né, Schwartz, né, que ela fala que Lima estava sempre ali, presente, opinando, criticando e clamando por igualdade e justiça para si e para os demais, né? Você veja que o Lima Barreto, ele normalmente ele encarna, né, ó, essas vozes, né? Até eu esqueci qual era o autor das que a gente estava pesquisando, estava falando sobre isso, né? Como ele dá voz a quem não tem voz, né? Então, ele está falando ali de um lugar suburbano, o que é curioso também, porque se a gente pensa, né, nesse clubinho dos literatos, né? Não eram nos subúrbios, né, que eles estavam, né? Então, até geograficamente, o Lima Barreto, ele é um pouco à parte mesmo desse campo literário que, né, vai ser ali os parnasianos, a Belle Époque, né, esse pessoal todo. Então, ele vai encarnar justamente quem não tem voz, né? E o bom da sátira, assim, né, quando a gente vai pensando, né, em trazer, né, é justamente isso, como ele tem essa graça, né, de falar o oposto do que você quer dizer, né? Então você faz conta tudo, mas assim, efetivamente você não falou nada, né? Você deixou para o leitor ali compreender, né? É A engraçado que, sátira, pode se eu não falar. me engano, foi a Beatriz Rezende que falou isso, né? Isso, Mas é interessante. Você vê nessa crônica mesmo, ele fala o suburbano como eu que moro no subúrbio, né? Ele mesmo já se coloca, né? Qual é o lugar dele, né? E é engraçado que eu fiquei lembrando muito nessas leituras, né? A música do Chico Buarque, né? Aquela O Que Será, né? A Flor da Terra, né? Que ele vai falar, que ele vai falando mesmo das pessoas da margem e da sociedade na música, e é o que aparece muito na obra do Lima Barreto, né? Essas pessoas que estão nos becos, nos morros, nas favelas, que estão à noite, os bêbados, as meretrizes, etc. e tal, né? Isso vai aparecer. Ele era um cronista nato, de fato, né? Isso é incrível. isso, perfeito. Então, aí, essa é uma maneira, né, de abordar. E um outro campo, né, que o Leão Barreto vai explorar bastante são os contos, né, que aí até a Beatriz Rezende é ela mesma, sabe, que antes vai fazer um trecho falando sobre isso, né, sobre ele dar voz, né. A Beatriz Rezende, ela vai falar, né, que em diversos contos o Lima Barreto encarna esse combate ao estilo de autores como Coelho Neto, Olavo Bilac e Rui Barbosa, né. São esses autores que privilegiam o estilo, né? Como a gente falou, a técnica não vai ser um problema, né?
Perfeito, é um excelente observador do cotidiano dos rejeitados, Viu? exatamente, Como o Gislaine. pessoal sintetiza melhor do que nós, né, Guilherme? Fica Não é? feio A até, né, gente a fica Gislaine aqui, horas ó. falando aqui, de É. repente alguém escreve em O uma que a gente está linha, né? gaguejando aqui para falar, né? Poxa vida. Aí a gente vai trocar, vai ter um dia que a gente vai fechar aqui a câmera e só vai ver o pessoal comentando. A gente vai jogar o slide e o pessoal comenta. Tá, agora é com você. Oh, é uma boa metodologia, viu? Poxa. Isso Pô. sim é inversão de sala de aula, né? Não tem aquelas metodologias lá, né? Enfim, mas o Lima Barreto, esses autores, né? O Coelho Neto principalmente, né? E é um autor que hoje em dia ele é Esquecido, bem, né? né? Ele é uma nota de rodapé mesmo, né? Mas por um tempo ele foi o grande nome da literatura, né? Sim. E o Coelho Neto ele tinha mesmo esse afã, né? De criar um estilo puro, assim, né? Pesquisar as palavras mais incomuns da língua brasileira, né? Justamente o que transforma alguns textos dele quase num mistério para entender, assim, bem curioso, assim, né? O Coelho Neto. E o Coelho O Neto é pai do Preguinho, viu? Que foi um jogador do Fluminense na época. Essas curiosidades inúteis que não servem para nada, mas o filho do Coelho Rapaz, Neto era jogador de futebol, o Preguinho, o nome dele. eu pensei que você ia fazer algum apelido com a questão de Coelho Neto, tal. O Não, que é o não, filho do dessa vez Coelho não. Neto? Não Não, teve tá outra bom coisa, então. era uma informação mesmo. Então, mas esses literatos, né, o Olavo Bilac, o Rui Barbosa, eles são muito preocupados com o estilo, né, com essa perfeição do A estilo. métrica. Isso. E por mais que, óbvio, né, quando você pega uma obra como a do Olavo Bilac, não estamos falando para jogar tudo fora, não, né? Tem poemas maravilhosos que o Olavo Bilac fez, assim como alguns contos do Coelho Neto, né? Mas, enfim, é que a preocupação deles não estava com as pessoas, né? Estava ali com a questão do estilo, né? Em ser grandioso, em grandes sentimentos literários, né? Então, o Lima Barreto, ele ficava revoltado com isso, né? Porque você vê, até naquela sátira a gente percebe, né? Que ele vai falar, eu, homem suburbano, né? Quer dizer, ele é um cara que está ali andando nas ruas, né? Ele está vendo o que está acontecendo, quais são os sofrimentos, quais são os problemas das pessoas, né? Enquanto isso, você tem uma literatura completamente preocupada ali, né? Com, com essa questão de uma correção do estilo, algo do tipo, né? Tanto que aí o tempo não vai ser bom para eles, né? Talvez o Bilac é um dos poucos que tenham se mantido dessa galerinha daquela época, né? Uhum. Aí nos contos a gente vai ver muito essa crítica à figura do doutor, né? Como o homem que sabia javanês, né? Ou como o homem chegou. Essa figura do doutor, né? O Lima Barreto é um autor de literatura marginal da época. De certa forma, ele está numa certa marginalidade, né? Tanto geográfica quanto temática, né? Por E várias questões que ele vai ser um autor colocando. independente, né? Publicando né, de forma independente. Publicou por si, né? É. É, daria para fazer um paralelo, sim, daria. Acho que é E é bem. curioso, Guilherme, aproveitar esse gancho, né, essa crítica Uhum. à figura do doutor, né? Um contemporâneo dele, que inclusive ele trocou muitas figurinhas, né? Mas acabou falecendo, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Quando ele publica já nos anos 30 o Raízes do Brasil, ele vai, uma parte do livro, ele vai fazer uma crítica a essa cultura bacharelesca no país, né? Esse pedantismo, essa geração de formados em direito, mas que não eram pessoas úteis para o funcionamento de uma sociedade, né? Para o Estado, digamos assim. E isso já está presente na obra do Lima Barreto 20 anos antes, né? Perfeito. Até é engraçado, né? Toda vez que o Lima ele faz uma críticas incríveis e eu sempre acabo encontrando uma síntese até num conto do Machado, né? Pra você ver, ele criticava tanto o Machado que é a teoria do medalhão, né? Que é o pai falando para o filho, né? Como se dá bem na sociedade brasileira. Então ele vai falar: ó, você vai ler, mas lê bem pouquinho, não vai se aprofundar, mas vai fingir que leu mais do que leu, vai decorar 5 frases em latim. Então ele vai dando todo um percurso que faz o cara ser afamado, né, nesses clubinhos aí da vida, mas no qual ele não tem nenhuma profundidade, porque se ele tivesse, aí ia ter problema, né? Então, quando você vê até o Lima Barreto, né, no Diário Íntimo, você vai ver que ele era um cara muito estudioso também, né?
ele estuda diversos temas, tudo. E daí que vem, né, uma questão mesmo até de perceber, né, que algumas pessoas, por conta do título, né, vão ter um brilho na sociedade com o qual ele não tem. E aí também por uma questão também racial, também a gente não pode deixar, né? É o típico verniz ralo, perfeito. Bom, e é tão forte, né, a Beatriz Rezende, ela coloca assim, né, que é tão forte a oposição que Lima Barreto faz ao modelo de intelectual de Coelho Neto, as suas concepções de obra de arte é a forma arcaica de criar, nos livros que escreve em produção vertiginosa, um Brasil e um Rio onde confunde o moderno com o importado e a arte com futilidade e ornamentação, que o conflito que se estabelece vai além da mera expressão de rivalidade e termina funcionando como definição do papel do intelectual. E é curioso essa questão da arte como futilidade, porque é justamente o que os parnasianos estavam buscando, né? Quando a gente pega, por exemplo, aquele poema tão famoso, né, que é o Vaso Chinês, né? Quando Uhum. vai ler lá sobre os parnasianos, sempre vai ter o poema do vaso chinês, né? Isso aí que o ensino médio sempre vai trazer isso pra gente, né? Mas a ideia de que é um ornamento, né? O poema é um ornamento, né? Assim como um vaso, né, que está numa sala. Então, você veja que assim, o que o Lima Barreto está propondo para fazer com a literatura é o oposto do que estava sendo feito no Brasil, né? Então, por isso que ele vai ser essa figura marginalizada mesmo, né? Ele vai ser posto de lado, né? E aí, um jeito bacana, né, de trazer, né, os contos para a sala de aula é explorar muito a questão da intertextualidade, né? Esses personagens, né, que o Leão Barreto vai criando nos seus contos, eles vão aparecendo em algumas obras, né? Uma delas, que é o Osso, Amor e Papagaio, né, Samir? Isso, um filme de 57, né? Até fui ver se tinha no YouTube disponível, mas infelizmente não tem. Mas eu vi nessas pesquisas que ele passa muito no TV Escola. Eu não sei se alguém já assistiu, pessoal que gosta de filmes antigos, né? Já assistiu esse filme, mas ele é baseado no conto A Nova Califórnia, do Lima Barreto, né? Que tem uma cidade fictícia. é, que um forasteiro desaparece misteriosamente, tem a questão da ganância, que também está muito presente nesse conto. É um conto do Lima Barreto, né, A Nova Califórnia, que se transformou numa sátira, né, nesse filme. Inclusive, dá para ver, né, na imagem ali a Ruth de Souza, uma das atrizes desse filme. Ele passa bastante no canal TV Escola, mas infelizmente não tem no YouTube. E outra, a gente já citou, acho que nos dois encontros, né, Guilherme? Que é Perfeito. a novela Fera Ferida, que é esse não, eles pegaram, a intertextualidade foi completa nesse caso, né? Eles pegaram diferentes personagens, diferentes obras do Lima Barreto e transformaram uma cidade, né, dentro do enredo da Tubiacanga, história. né? Isso, que onde se passa a história, nessa novela de finalzinho de 93, começo de 94, que ainda não está disponível no Globoplay, mas fica o nosso apelo aqui, nós noveleiros que somos, para que essa novela em breve esteja disponível. Tantas novelas interessantes que a gente não assistiu na época, ou assiste com outros olhos quando a gente retoma, né? E essa é uma que eu acho que eu adoraria poder assistir. Cara, quando eu fui ler o Nova Califórnia, né? Eu tomei um susto, cara. Eu lembro que eu falei assim, pô, eu já tinha visto esses personagens na novela, né? Porque a gente vê quando adolescente, criança, né? Nem percebe, né? Que da onde que tá vindo aquela fonte, né? E isso até o pessoal tá colocando aqui, que também não sabia que era baseado no Lima Barreto. Pois é. A gente vai saber depois, né? Quando a gente lembra um pouco da novela e vai lendo alguns contos do Lima Barreto. Então é um jeito bacana. Inclusive, né? Também intertextualidade. Tem também o que a gente deixou, né? Já também, né? A própria. Para falar um pouco do Lima Barreto, né? Aquele samba enredo. Tem outros materiais, né? No qual é possível, com outras linguagens artísticas, também fazer esse intertexto, né? Aliás, é bem observado, né? O material complementar do curso, a gente colocou podcasts, vídeos, músicas, então dá para explorar o Lima por meio de outras linguagens, como o Guilherme disse. Perfeito. E aí, um dos grandes campos, que é um dos que a gente mais se deteve também aqui, né? A gente acho que for pegar esse curso, a gente citou muito
os diários, né? Então, os textos memorialísticos e as crônicas, né? Mas porque são dois que às vezes não estão tão em voga assim. Então, a crônica barra jornalismo, né? Essa atuação que ele teve, né? Que aí vai aparecer muito o que o Sami falou, né? Do Sevchenko, da literatura como missão. Ele vai dizer o seguinte sobre o Lima Barreto, né? O autor, eternamente às turras com o jornalismo suspeito do país, apenas o admitia tacitamente. No entanto, o efeito dessa opção sobre a sua arte era decisivo e mais do que evidente. Sua estética, por meio do viés do jornalismo, se distinguira principalmente pela simplicidade, pelo despojamento, contenção e espírito de síntese aplicados à linguagem narrativa, enquanto o tratamento temático se voltaria para o cotidiano, os tipos comuns, as cenas de rua, os fatos banais e a linguagem usual. Então, E assim, aí, pode falar, depois eu não fala, termina o complemento. raciocínio, por favor. Não, é só uma observação aí, né? É curioso como o Sevchenko ele está dando, né, ênfase e elogiando, né, para essa questão do Lema Barreto trazer, né, essas banalidades da rua, né, para sua obra, quando você vai pegar alguns críticos, né, anteriores ali a essa virada, né, de entendimento da obra do Lima Barreto, que justamente vão criticar isso, né, essa linguagem que aí era essa entendida, né, quando se pensa em questão de estilo, como descuidada, e na verdade a gente vai ver que não, que é uma linguagem que ele conscientemente fez essa escolha, e a questão de trazer os fatos do dia a dia, né? Quase que como, quase não, né? Aqui a gente já tá pensando nele como cronista mesmo, mas aí trazer até para outros gêneros, né? Tudo essa esse parece que se preocupar com as miudezas, né? Que não são tão miudezas assim, né? Isso, perfeito. E aí, essa ideia do embate dele com o jornalismo, é importante a gente frisar. Aliás, quem trabalha, né, no projeto AEL e os estudantes vão fazendo as pesquisas da pasta do acadêmico, é notório perceber o quanto é, inúmeras gerações, pelo menos até os anos 80, né, do século 20, as gerações de escritores, os intelectuais que a gente está colocando aqui, os escritores, né, dentro dessa ideia de intelectual, alguém, né, uma pessoa pública que ocupava esse espaço politicamente, socialmente falando, e também elaborava a sua literatura nesse campo, o quanto o jornalismo, né, a imprensa, as revistas e os jornais eram o meio de subsistência de muitos desses escritores, né? Era o principal modo de obtenção de renda, né, inclusive de ascensão, né, inclusive de ascensão, de status, né, como figura pública. Então, assim, pensar que o Lima Barreto, curiosamente, era uma pessoa, como diz o Sevchenko, que tinha essa crítica ao jornalismo, né, por ver as contradições dos donos dos grandes jornais, e isso vai aparecer no Escrivão Isaías Caminha, seu primeiro livro. O primeiro livro dele, ele já vai denunciar a hipocrisia presente dentro dos grandes jornais, nas relações internas e na forma de atuação dos donos dos jornais, né? Que é uma coisa que a gente vai discutir sempre, desde sempre no país, né? O papel da imprensa, essa dita imparcialidade, né? Que a gente sabe que nunca se constitui de fato, né? Sempre tem intencionalidades, tem formas de Uhum. manipulação, tem vieses, né? O uso da imprensa, mas enfim. Então, curiosamente, ele vai ser uma pessoa que vai brigar com a sua principal forma de obtenção de status, né? Então, ele não consegue ter um emprego fixo, ser um correspondente, ser um colaborador fixo de nenhum jornal. Pelo contrário, ele vai tendo que criar periódicos, né? Ao longo da vida, ele foi criando diferentes revistas. Algumas tiveram um exemplar, uma publicação apenas, não tiveram nem o número 2, né? Não teve nem condições de dar continuidade, porque ele não se via é, digamos assim, presente dentro desse meio, né? E bom, vamos adiante, que aí temos uma outra citação, né, Guilherme, que acho que Isso. vai. E até essa ideia também, os textos de jornais, né, eram entendidos como esse texto também de passagem, né? Efêmero, Quer né? dizer, não se pensava que um dia vai pegar aqueles textos ali e publicar num livro, né? No máximo acontecia com os folhetins, né?
Mas essas crônicas, tudo isso não era pensado que um dia seria reunido em livro. E isso acaba trazendo outros valores para a obra do Leão Barreto, que, para uma crítica anterior, que está pensando mesmo na questão do livro, tudo, já é meio estranho, né? E aí o outro trecho, né? Aqui é o Careta, né? Que a gente viu que estava até sendo homenageado lá naquela foto daquela escola que fez o samba enredo do Lima, né? Porque assim, a gente lembra da fake news, que foi Império Serrano, né, Samir? Agora, quem foi mesmo, a gente não vai lembrar, né? Unidos da Tijuca, pô. Unidos da Tijuca também. Mas assim, então, Tá Unidos falando da com Tijuca. carnavalesco nato aqui, pô. Que é isso? Então, vamos lá. Então, nesse trecho, ele vai falar assim: ó, vê-se bem que a principal preocupação do atual governador do Rio de Janeiro é em dividir em duas cidades. Uma será europeia e a outra indígena. Todo dia pela manhã, quando eu vou dar o meu passeio filosófico e higiênico pelos arredores da minha casa suburbana, tropeço nos caldeirões da rua principal da localidade de minha residência. Rua essa que foi calçada há bem 50 anos, a pedregulhos respeitáveis. Lembro-me dos silhares, dos caminhos romanos e do asfalto com que a prefeitura municipal está cobrindo os areais desertos de Copacabana. Por que será que ela não reserva um pouquinho dos seus cuidados para essa útil rua das minhas vizinhanças, que é até caminho de defuntos para o cemitério de Inhaúma? Municipalidades de todo mundo constrói casas populares. A nossa, construída hotéis chiques, espera que, à vista do exemplo, os habitantes da favela e do Salgueiro modifiquem o estilo das suas barracas. Pode ser, né? Então, o Lima Barreto faz uma denúncia, né, né, de como a política ali tá só, no caso, estava só investindo nessas áreas onde morava quem tinha dinheiro mesmo, tudo, e se esquecendo da população, né, da população, né, das necessidades deles, né. Então, o Leão Barreto, justamente por estar sempre nesse embate, mostrando o cotidiano, né, da população, ele acabava encontrando problemas. Por exemplo, aqui ele está fazendo uma crítica direta, né, ao governo do Rio de Janeiro, mas a gente vai ver que, assim, até mesmo quando ele faz a autobiografia dele, ele vai falar sobre a questão dos militares, pensa numa época que são as repúblicas, né, das espadas, né, assim ficou conhecida, né, então o cara, ele estava mesmo em contradição com o que estava acontecendo ali ao redor dele. Não por ele, né, ser um chato, nada, né? Porque ele via ali injustiças, né, tudo, e queria denunciar, né? E aí, dando continuidade, ainda no Sevcenco, né, que a gente vai sempre. Tem os autores que a gente foi se amparando para essa aula, para esse encontro, né? E aí ele vai pontuando algumas. O que vai aparecer em evidência nessas crônicas, né, nessa atuação jornalística do Lima Barreto com esses textos efêmeros falando do cotidiano, né? Então, vai aparecer bastante as mazelas do governo republicano, as falcatruas, o empreguismo, o nepotismo, o mandonismo, a irracionalidade administrativa, né? As ideologias intolerantes. Então, ele gosta muito de discutir as ideias em circulação. Isso vai aparecer muito nas crônicas dele, né? Por exemplo, vamos pensar que ele pegou o período que o anarquismo estava se consolidando, a ideias do socialismo. Ele vai tentando se apropriar dessas ideias em circulações e tentando entender as contradições e dando os pitacos dele, né? Bom, a própria imprensa, né? A crítica dele à própria imprensa, como a gente já citou anteriormente, né? É, o fato mais grave, porém, o que mais aturdia a sensibilidade do escritor era o virtual e nefasto monopólio da opinião pública urbana assegurado pela imprensa. Isso revoltava mesmo, né? Isso já vai aparecer no Isaías Caminha, e isso ele vai, né, criticando, né? Sempre ele vai criticando a imprensa, né? Essa forma como eles monopolizavam o que deveria ou não ser publicado, o que deveria ou não ser denunciado nos matutinos, né? Nos veículos. A ideia de Belle Époque, né, a ideia de modernidade, né, essa ideia arquitetônica vindo da Europa, né, de uma cidade moderna, grandes metrópoles, pensando em Rio de Janeiro, e a gente pode pensar em São Paulo também, né, essa implantação de um modo de vida, né, moderno, só que sem esquecer as nossas mazelas, né? Assim, esquecendo as nossas mazelas, e elas estavam ali evidentes, né? E ele é o cara que vai denunciar
essa forma, essas contradições, né? Principalmente pensando na questão racial, né? Inclusive na lógica, que aí é o último tópico que a gente vai discutir também no próximo slide, né? Que é o cunho discriminatório na ciência. Essa ideia de embranquecimento da nossa sociedade, que foi previsto pelas elites condutoras naquele período, né? Começo da República, de diferentes formas. Inclusive por um amparo científico. A gente já falou isso nos encontros anteriores, né? Que a ideia de eugenia estava muito presente nesse começo, nas primeiras décadas do século XX, com amparo científico mesmo. Autores discutindo, criando sociedades eugênicas para se pensar na ideia do que, pelo o termo, né, em gregos, que diz que é a ideia do bem-nascido, que existem civilizações superiores a outras e, na lógica desses estudiosos da época, cientistas, médicos, a maioria deles, existiam civilizações mais avançadas que outras, e elas não eram as populações de matriz africana, né? Os povos vindos de matriz africana, os negros, em outras palavras, né? Então tem o Morel, que vai discutir a teoria da degenerescência, o Lombroso, que era um cara que estudava crânios, tamanhos de crânio, e diziam que alguns homens não evoluíram. E aqui no Brasil, principalmente, tiveram três autores, né? Nina Rodrigues, Silvio Romero, que também tem um pé na literatura, né? Um grande folclorista, né? E o Henrique Roxo. Porém, o Lima Barreto pegou a contraposição a todos esses nomes que a gente citou rapidamente, porque não é o enfoque do curso ficar estudando a história da eugenia. O Juliano Moreira, talvez muitos não o conhecem, né? Ele foi um médico que vai estar presente na vida do Lima Barreto. E mais à frente, quando a gente for falar da internação dele, ele vai retomar. Que era um grande intelectual que combatia as teorias racistas naquele período. Era um cara que tinha um amparo científico para contrapor a ideia de eugenia, né? Então, ele vai discutir a ideia de saúde pública e educação em seus estudos, né? Então, ele vai tentar entender, pensando na lógica social, o porquê o homem branco era beneficiado e o homem negro não, obviamente, por questões sociais, né? E não por questões biológicas, como os cientistas anteriores queriam discutir. Perfeito. E aí o Lima Barreto, né, é curioso isso, só voltei aqui, né, é que a gente sabia que ia já no mesmo argumento, aí depois é só voltar aqui, é a capacidade quando ele tem esse ódio ao estrangeiro, né, quando o ódio ao estrangeiro, assim, as ideias, né, que brotam da Europa e são trazidas para cá, com grandes aplausos, tanto essa questão, né, dessa ciência, que depois, lógico, vai se mostrar que não é uma ciência, né, de questão de superioridade das raças, mas também essa ideia de Belle Époque, né, uma ideia de que ali na Europa, né, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, né, e fim do século XIX, né, se entende como se a humanidade tivesse chegado ao seu pleno progresso. Só que, veja bem, né? O Leão Barreto é um cara das ruas, né? Então ele continua vendo aqueles problemas, por exemplo, no Brasil, tudo, né? E importar essa ideia de Belle Époque numa sociedade como a brasileira chega a ser perverso, porque, né? Não tem absolutamente nada disso naquele momento. Então, por isso ele vai ser um crítico, né? Não porque ele queria, como o Policarpo Quaresma, né? No seu exagero lá, né? Que não realmente, você não pode aprender nada com outro, tudo. Não, esse não era o problema. O problema é que você trazia uma ideia para cá que era perversa com a sociedade, com a realidade brasileira. E aí, ele também, como homem negro, também é a mesma coisa. Como que ele vai observar uma ciência que diz que ele é inferior, Inferior. se, né, ele percebe nele a mesma capacidade que ele vê, enxerga nos outros. O que ele percebia muito bem é que, por ele ser um homem negro, ele sofreu preconceito, não conseguia ter acesso a algumas oportunidades que o homem branco tinha, né? Então, é por isso que ele vai se opor, né? E aí a gente até, a ideia, os fóruns, a atividade final também, né, são propostas, né, para a gente trazer para a sala de aula, e essa é uma delas, né? A gente fez como atividade final isso, né? Escolher uma crônica, um conto, fazer um comentário como leitor, tudo. E a gente pode levar à sala de aula a mesma coisa, né? É bacana quando a gente consegue fazer alguma parceria ali com nossos amigos do LED, né? Para fazer pesquisas, principalmente
um autor como o Lima Barreto, que está com muita coisa, está em domínio público, né? Então se encontra em PDF, mas que também tem o escaneamento de algumas obras deles, né? Então você consegue ver, né, como é a primeira edição dessas obras, é bem interessante, né? E fazer essa pesquisa com eles, né? E a gente vai ver que, por exemplo, não tem jeito, né? Como o pessoal foi contando ali do seu itinerário, né? Pesquisador, né? Ah, eu fui no portal, me interessei, ver o que que ele já falou sobre determinado tema, como feminismo, e aí encontrei essa crônica, tudo. Então é assim, é o mesmo, a mesma experiência que a gente tem, é a que o estudante vai ter também, né? Então ele perceber, né, como é rico, né, as temáticas pelas quais o Lima Barreto percorreu, então fica como uma proposta mesmo de pesquisa junto aos estudantes, né? E já entrando agora. Ai, desculpa, eu ouvi minha própria voz e parei de falar. Não, e já entrando agora na parte final desse nosso encontro, né? Já no último tópico que nós vamos usar para falar, nós vamos falar um pouco dessa abordagem, dessa questão da singularidade dele, dos dramas que o Lima Barreto viveu em vida, muito à custa do alcoolismo, das possíveis depressões, frustrações que ele teve na vida. E é possível a gente trazer essa discussão, né, do alcoolismo, propriamente dito, como uma questão não meramente moralista, mas algo que precisa de acompanhamento de saúde pública, de políticas do Estado, para o tratamento de uma pessoa que tem, como o Lima Barreto teve, como outras tantas pessoas têm, essa dependência, né? Então, isso é um outra faceta interessante e possível perceber nos seus diários, nas suas memórias, como aqui está colocado, né, tem essa coletânea que juntou dois livros, né, o Diário do Hospício, livros inconclusos, esparsos, anotações, né, que é o Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos. Né, o Cemitério dos Vivos ele tentou fazer uma ficção a partir das angústias que ele viveu na sua internação, e o Diário do Hospício é propriamente um diário. E também o seu Diário Íntimo, que é uma coletânea ao longo da sua vida, não apenas no período que ele esteve internado. O curioso do Diário Íntimo, né, é que ele até coloca lá, né, que ele não pensou, né, na publicação desse diário, né? O Cemitério dos Vivos, ele pensou em fazer a Pensou. publicação, então ele tem um outro tratamento ali na memória, né? Mas o Diário Íntimo não, né? E aí ele fala assim, poxa, usem com muito cuidado as notas que estão aqui, porque é capaz de lá no meu túmulo eu sentir vergonha, né? Então, porque ele foi colocando aquelas impressões primeiras dele, né? Contando a sua própria história também, né? Então, é, e aí, nesse diário íntimo, né, você vai ver que ele vai falar o seguinte, né? Só o álcool me dá prazer e me tenta. Ó meu Deus, aonde irei parar, né? Então, aí o Lima Barreto, ele vai acabar tendo duas internações, né, entre 1914, uma em 1914 e outra em 1919, quando publica aí o Cemitério dos Vivos, e ele vai usar a escrita como essa forma de garantir o equilíbrio dele, né? E aí, a Schwartz, né, ela vai fazer um relato, né, um pouco que o Lima Barreto, quando estava no hospício, ele foi visitado por um repórter, né? Então ela vai Isso. fazer esse relato aí, né, Samir? Guilherme, interessante que eu tentei encontrar esse jornal, infelizmente eu não encontrei, né, nos arquivos na hemeroteca digital, né? Eu queria, nossa, seria uma glória trazer, né, a página, né, digitalizada aqui para leitura do original mesmo, mas então a gente utilizou a fonte da própria Schwartz, né, que ela trouxe no Triste Visionário, né? Então, para poupar um pouco sua voz, como você já leu bastante, eu vou ler esse trecho, né? Pode tomar sua aguinha, fazer seu gargarejo com vinagre, tá bom? Antes de deixar a instituição em 1920, Lima recebeu o repórter de A Folha para uma entrevista. A Folha era um jornal do Rio de Janeiro naquele período, né? A matéria foi publicada no dia 31 de janeiro e ganhou o título de Lima Barreto no Hospício e o subtítulo Uma interessante palestra com o notável romancista. Diferente do que se imagina, o clima do artigo é de conversa entre colegas, com o jornalista explicando, em tom ameno, que o escritor carioca preparava um estudo sobre loucos e manias.
O repórter pergunta: como vai a vidinha? E Lima responde: boa, propriamente não direi. Mas afinal a maior, se não a única ventura, consiste na liberdade. O hospício é uma prisão como qualquer outra, com grades e guardas severos que mal permitem chegar à janela. Para mim, porém, tem sido útil a estadia nos domínios do senhor Juliano Moreira. Olha lá o cientista que eu tinha citado anteriormente, né? O médico negro Juliano Moreira. Ele que tratou, foi um dos médicos que acompanhou a internação do Lima Barreto. E que era um grande opositor às teorias eugênicas, né? Então, obviamente, eles conversavam sobre isso, né? Isso vai aparecer superficialmente na obra do Lima Barreto, né? A ideia, o conceito propriamente dito de eugenia não vai aparecer tanto, mas essas discussões certamente estão presentes ali no cotidiano dele, né? Voltando ao Lima. Tenho coligido observações importantíssimas para escrever um livro sobre a vida interna dos hospitais de louco. Leia O Cemitério dos Vivos. Então, aqui ele promovendo o seu livro, né? Nessas páginas contarei, com fartura de pormenores, as cenas mais jocosas e mais dolorosas que se passam dentro dessas paredes inexpugnáveis. Tenho visto coisas interessantíssimas. Olha que interessante, né? Esse olhar, o compromisso, a literatura como missão, né? Então ele se internou, foi vendo coisas inexpugnáveis dentro do hospício, a lógica manicomial que nós tínhamos no Brasil até por muito tempo, né? De internações compulsórias, que ainda existe, inclusive, né? Quando a gente lida com a questão da Cracolândia, por exemplo, no país, sempre tem aqueles gênios com J que falam, é só internar todo mundo e está resolvida a questão, né? Enfim, isso estava, imagina no começo do século passado como estava presente essa lógica de internação compulsória e a forma como essas pessoas que precisavam de um tratamento com todo zelo eram tratadas, né? E aí E aqui, o que a gente não pode falar. conseguiu achar a completa, não é isso, Samir? Essa Isso. entrevista? Aqui esse Ah, não, é jornal, à noite, esse aqui, desculpa. esse jornal à esquerda é do dia da morte do Lima Barreto. A gente trouxe novamente, porque tá pequenininho ali, mas esse jornal deu no dia que o Lima Barreto morreu, eles deram destaque. Lima Barreto, o escritor, o alcoólatra, tal, né? Curiosamente, aquela reportagem focou no escritor, que destoa de grande parte das reportagens que saíram em vida do Lima Barreto, que sempre colocavam ele como um boêmio, né? Um grande boêmio, né? Enfim. E E aí aí tem uma citação, né, do Diário Íntimo, né, Guilherme? isso, que aí o Leon Barreto coloca, né? De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades da minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando deliro. Essa questão de álcool que me atinge, pois bebi muito, e como toda gente, tenho que atribuir as minhas crises de loucura a ele, embora sabendo bem que ele não é o fator principal, né? A gente tinha até comentado sobre isso, né? O pai do Lima Barreto também, né, acabou sofrendo, né, com algumas desordens. Inclusive, ele fala na autobiografia dele, né? Ele vai assemelhar o pai dele, né, aos loucos, os personagens que aparecem, né, em Shakespeare, né, até. E aí ele conta um pouco desse drama que ele viveu mesmo, como alguém que dependente da bebida, né? É bem curioso mesmo essa figura, o modo, né, como o Lima Barreto nesse Cemitério dos Vivos, né? Ele vai se colocando, porque assim é muito um reflexo da vida dele mesmo, né? Ele é justamente, né? A briga dele é pela liberdade de poder opinar, poder denunciar a realidade, mostrar tudo. E ali ele estava numa prisão, né? Então tem cenas belíssimas, né? Dele descrevendo, né? Como é você observar a vida dentro dessa grade, né? Olhando ali para o lado de fora, né? E ele se sentindo ali preso, né? Então, como ele mesmo colocou, né? A grande ventura da vida é a liberdade, né? Então, e preso também é um vício, né? No caso, né? Que também ele não queria, né? Ele mesmo coloca no diário dele que não queria ser tão dependente assim do álcool, né?
Guilherme, só aproveitando o gancho, né, quando você, aproveitar uma dica literária, não tem a ver, mas tem tudo a ver com o Lima Barreto, né? Um livro que eu li há pouco tempo atrás, né, do Abdias Nascimento, que foi lançado recentemente pela Zahar, né? O Guilherme vai lembrar desse livro, que é um livro Sim. chamado Submundo, né, do Abdias Nascimento. O título é Submundo, dois pontos, Cadernos de um Penitenciário. Porque nos anos 40, o Abdias Nascimento, na época do Estado Novo, né, ele foi preso, ele ficou preso, detento na prisão do Carandiru, aqui em São Paulo, na Zona Norte. E aí ele conta nesse diário, ele fez um diário, ouvindo os detentos. Obrigado, Guilherme. Guilherme pôs no fórum aqui o livro. Foi lançado recentemente, porque era um livro esquecido, né? Ele lançou nos anos 40, e ele vai contando histórias de detentos dentro do Carandiru, né, histórias de vida, muitas questões de gênero, raciais, que estão presentes na vida das pessoas, e ele era a pessoa que ia sendo escriba mesmo das histórias de vida desses detentos, e aí também vai discutir, né, essa obra permite discutir as prisões, né, em nosso país, que dialoga um pouco com a discussão do Lima Barreto, mas obviamente em outro âmbito, né, que eram o que eram os ditos manicômios, né, manicômios, né, no começo do século. Mas então, É, aproveitei até o porque gancho. tinha, né, essa ideia, né? Até tem aquele livro que é o Genocídio Brasileiro, né? Tinha essa ideia também, né, de que, de certa maneira, tinha que ser encarcerado. No caso aí, depois foi uma questão de encarceramento mesmo como crime, né? Mas tem o encarceramento anterior, que era a questão de ser tirado da sociedade aí via manicômios, né? Aí, então, inclusive tem até uma propaganda aqui já de valores de quanto tá esse Eu, livro aí do... gente, se a gente Bom, ganhasse comissão por todas as dicas literárias, as editoras deveriam, né, ó, porcentar 1%, né, por venda, né? A gente vai indicando agora a nós e Adna, ela... vocês, professor. Todo mundo vai indicando tantos livros nos cursos, isso é muito bom, né? Agora a Adna, ela até citou aqui, né, os Racionais. O Diário de um Detento foi lançado em livro agora, né? Agora, Legal. né? Assim, né? Há um tempo, né? E e esse, então aí você poderia fazer uma linha, né? Sobre a questão desse encarceramento, as formas de encarceramento, né? Quando a gente falou lá sobre a questão da temática, ela é a mesma, né? Só que lógico que vai ter suas nuances, né? Com as ideias vigentes na época lá, né, tanto eugênicas no caso, quanto também de associar a traços, a fenótipos, né, alguns traços de doença mental, tudo, você vai ver que vai ter o encarceramento devido às questões mesmo raciais, né, como acontece ali, o tão denunciado nesse livro lá do Holocausto Brasileiro, né. Perfeito. Então, aí é uma linha, né? Realmente poderia ser feito aí, né? Traçar, né? Essa linha, né? E aí, até quando a gente pega, né, esse afã do Lima, né? Pensando em algumas atividades, tudo, né? Acho que a ideia da autobiografia é muito interessante, né? Você pega assim, igual ele faz ali no Íntimo, né? Ou, desculpa, que é o próximo, né? Então vou voltar depois pro. Aí, tá vendo? O cara antecipou, o cara tá vivendo no futuro já. Então, então aqui, né? Ele vai se apresentar, né? Então ele diz lá: eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto, tenho 22 anos, sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto, fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade, né? Então, o Lima Barreto, né? Ele se apresenta aqui, né? E essa atividade de autobiografia é muito bacana para desenvolver com os estudantes, porque sempre vai aparecer, né? Sempre tem um jogo na autobiografia que é uma tensão nossa mesmo, né? Aquilo pelo qual a gente já passou, né? Então, nosso passado, né? Porque a gente fez o que fez, ou o que fizeram com a gente, né? E o que eu projeto para o meu futuro. Então, sempre na autobiografia vai aparecer essa tensão, né? Entre a pessoa está contando sua própria história, mas ela também já está projetando alguma coisa, né? O Leão Barreto ali com 22 anos, quando ele tá pensando na carreira dele, 22, ele nasceu qual ano mesmo, Samir? Foi?
Putz, 1800 e... peraí. Na Google, me ajude, por favor. foi 81, 881. 81, né? Então, ali em 1900, né? E 3, né? É isso? Ele tá pensando na carreira literária dele, que vai levar à escrita do que ele pensa ser essa obra-prima dele, né? Que é a história da escravidão no Brasil. Só que aí vocês vejam que 11 anos depois, né, em 1914, com tudo que ele vai sofrendo, né, a gente vai ver que é aquela autobiografia lá do início, né? Aquela autobiografia, a data dela é de 1914. Ele já pensa nele como um homem não realizado, né? Justamente porque ele tinha dentro dele esse grande projeto, né? Que ele não vai conseguir realizar. Aí por diversos motivos, né? Tanto pessoais, né? Ele passa, por exemplo, teve que cuidar do pai dele, ou as questões de preconceito. Então a questão de ser marginalizado do clube, do pessoal da literatura. Então, várias coisas vão impedi-lo de fazer dessa obra que ele pensava ser a grande obra dele, né? E aí, então, em 1914, ele vai se julgar ali como alguém que, né, poderia ter sido, mas não foi, né? Aquela frase tão famosa do Essa, né? Do Essa, não, do Manuel Bandeira, desculpa. Poderia ter sido, mas não foi. Aliás, Guilherme, Ah, só aproveitar um gancho. Nós que somos educadores, né, estudamos em educação, algumas obras, alguns contos do Lima Barreto vão falar também sobre educação, né? Isso que é interessante. Até uma professora citou uma crônica, se eu não me engano, na atividade final nesse sentido. E aí eu fico uma foi. dica também, um conto primoroso do Lima Barreto que eu li nos últimos dias, que é o filho da Gabriela, né? O filho de Gabriela, né? Que também vai falar um pouco sobre tem referências à educação também nesse conto, achei bem interessante. Perfeito. E o Maravilha. Então, a outra proposta seria imaginar, né? E é bem bacana, porque nesse diário íntimo e também tem lá também os trechos que ele já estava pensando, Clara dos Anjos, né? O Lima Barreto ele vai pensando obras, né? Então, uma é essa, né? Que seria essa, ele diz assim, seria uma bela obra, um romance que se tratasse a antiga fazenda com escravos, que é o que ele vai depois falar, né? Que veio uma ideia, ou antes disso aqui, uma ideia que me está perseguindo. Pretendo fazer um romance que se descreva a vida e o trabalho dos negros numa fazenda, né? Então, assim, conhecendo esse projeto do Lima Barreto e como ele desenvolveu, como que seria essa obra, né? Acho que é bem interessante, né? Quando a gente pensa assim, poxa, esse era o projeto dele, né? Como será que ele iria fazer, né? Qual personagens, enfim. Isso daria bastante pano para manga numa aula, eu acredito, né? Sem Você... dúvida. E, aliás, quem foi por esse caminho, né, de pegar um ambiente rural, né, e trazer, né, a questão racial, foi a Ruth Guimarães, né, com o primeiro livro dela, Água Funda, né, já publicado nos anos 40. Quem não leu, uma obra interessantíssima, que publicada muito próximo dos autores regionalistas, da ideia do regionalismo estava muito forte, né, naquela geração dos anos 30, 40, 50, e ela vai discutir isso por um âmbito racial de uma forma bem interessante, né, no Água Funda. A Ruth Guimarães, a primeira mulher negra a tomar posse na Academia Paulista de Letras, aqui em São Paulo. E também quando a gente faz uma comparação, né, Samir? Eu acho que quando a gente vai pensando nas revoltas do Lima Barreto, a gente vai vendo, né? Como a literatura norte-americana, inclusive com as várias traduções que estão tendo, a gente está vendo, né? Tem muita publicação de ex-escravizados, né? Bastante, né? Gente que Sim. conta ali como era a sua vida, né? Sendo Diferente escravizado. daqui, né? E aqui não, aqui foi a literatura em si não jogou luz, né? Os escritores da Não. época. E aí você o que a gente consegue fazer é imaginariamente construtos, né? Para compreender, né, como que é a vida de todos ali na época. Mas a gente não tem esse relato direto. E eu acho que tem um, né, Samir, que foi até você que uma vez disponibilizou num GT Eu não nosso, vou né, que lembrar agora. É, foi o Gama, né, que conseguiu. isso. É o único relato praticamente que a gente tem, né?
Aqui também a Lucinéia está comentando um livro, né, que foi organizado pela Janaína Sena, né, que é do Machado de Assis Lima Barreto, né, o que tem os contos que dá para usar na sala de aula. Perfeito, que a gente estava falando, né, dessa questão do que tem na sala de leitura para usar. Mas assim, no Brasil, tem esse texto, depois a gente, se não lembrar agora na aula, a gente coloca depois lá no Drive, né, eu até lembro em qual pasta que está esse texto, mas Mas aí o... tem um outro efeito também, o porquê, né? Mas um dos desafetos, um possível desafeto do Lima Barreto, né, que a gente até citou anteriormente, que era um dos autores que ele tinha um estilo totalmente oposto, né, que é o Rui Barbosa, é muito responsável também por essa falta de documentação, né? Porque quando ele era ministro da Fazenda, ele providenciou a queima de arquivos na escravidão do Brasil em 1891. Então, muito talvez o que nós tínhamos de experiência, de documentação e talvez até de escritos, relatos, denúncias é, de homens e mulheres negros e negras foram destruídos, né? Então, isso, além de tudo, tem esse aspecto também a se considerar na nossa história, né? O ilustre Rui Barbosa queimou documentações sobre a escravidão, né? Pediu, Isso. ordenou para queimar, né? Melhor dizendo, né? Aí até tá, agora já tá aqui no chat, já a Cintia colocou, né, a biografia do Mahoma Gardo Bakwaqa, né, Bakwaqa, né, e aí Como você é o tem... sobrenome? Ô, rapaz, você que é um Mustafa, só porque você já tem esses, né? Gosta de ver os outros enrolando a língua um pouquinho. Mas o interessante aqui, né, essa força, né, essa questão da literatura nossa, ela é um problema mesmo. Isso, o Lima Barreto expôs uma coisa que ela é real, né? Se você pegar, como a gente comentou, né? Por exemplo, a literatura americana, tudo, você vai encontrar muita obra mesmo produzida ali, né? Por ex-escravizados, tudo, né? E aqui no Brasil não teve esse movimento e não teve também essa questão dos literatos da época se voltarem, como o Samir colocou ali, é uma questão parece de queima mesmo, né? Na verdade, você vai fingir que aquilo não aconteceu, né? Para você manter uma imagem de um país que, né, não tem problemas, é o país do futuro, todas aquelas, né, aqueles estereótipos sobre a nossa nacionalidade aí, não é isso? É isso. Então, eu acho que é bacana assim pra gente trazer, né? E a ideia aliás, a ideia de autobiografia até é uma ideia que está muito presente no projeto Academia Estudantil de Letras, né, na AEL, porque uma das propostas é pesquisar a biografia do autor e também fazer sua própria autobiografia, né? Uhum. Então aí perceber essa linha histórica da sua própria vida, né, do acadêmico, do estudante aí, é importante, né, até para ver, né, se colocar como protagonista da própria vida, como um grande autor escreveu uma vez aí na revista Magistério aí. E aí, Tá bom, bom? gente, esse slide já foi. Aí só mais uma indicação, né? A gente já fizemos várias. A gente citou, né, uma obra da Beatriz Rezende que ela vai analisar a obra do Lima Barreto. Nessa aqui é uma coletânea propriamente dita, né? Ela é uma especialista nas crônicas do autor. Então, como eu percebi, a gente detectou que vocês têm lido bastante crônica para esse trabalho final. Esse livro aqui é um prato de mão cheia, assim, porque ela pega várias facetas da obra dele e compilou nessa coletânea, ótima coletânea, sobre o Lima Barreto. E tem aquele vermelhinho, o capa preta, né, melhor dizendo, de coletânea de contos, todos os contos, melhor dizendo, né? A Lilia Schwartz Regina fez uma coletânea com Schwartz. todos os Isso. contos pela Companhia das Letras, né? Também um livro precioso. Então, comprem e leiam bastante Lima Barreto, discutam, e aí a partir dele vão para outros autores. Acho que é muito parecido com o caminho da El, né, dos estudantes, né? Eles Ah, é? escolhem um amigo literário, vão estudar bastante, ler bastante sobre esse autor, mas vão ler outros. A partir do seu amigo literário, eles vão conhecendo outros amigos, né? Essa não é a ideia da vida, das amizades, né? A gente ampliando nossa rede. Então, isso é muito legal, a gente fazer isso também com a literatura. Como é saudável, né? Quando a gente fala, você gosta mais de Mário de Andrade ou gosta mais de Lima Barreto?
né? Como é bom, esse tipo de discussão é muito saudável, né? Gosta mais de Chico Buarque ou Caetano Veloso, né? Então, isso não diminui em nada, significa que você está bebendo de várias fontes, né? E vai descobrindo o que você se identifica mais, né? Perfeito. E, inclusive, né, quando a gente pega, por exemplo, a linha, né, que está falando, traçada pelo Kurt lá, né, que a gente comentou, né, de conhecendo esses autores, aí você fica pensando, aí você vai reler, né, o Cruz e Souza até com outros olhos, né, tentando ver o que os aspectos que o Kurt chamou a atenção, né, porque aí só também para finalizar também, né, uma das coisas boas da gente se aprofundar mesmo no autor é perceber quanto também é bem limitado quando a gente vai encontrar ali no ensino médio, né, principalmente, um estudo de literatura por somente periodizações, né? É. Então vocês devem ter percebido bem, porque assim, o Lima Barreto, se visto só nessas periodizações, ele não é entendido, ele é entendido um autor como precursor de algumas coisas. Ah, então Uhum. ele é um cara que colocou a fala do cotidiano, ele é um cara que utilizou flashes, né? Ou algumas cenas que ele criou parece flashes, assim, né? É, mas, por exemplo, não vai estar a questão, por exemplo, né, do que ele colocou da questão do preconceito. Não vai estar, porque é algo que no modernismo, né? Não estava posto ali, né? No caso ali tinha uma ideia até meio que de celebração, né? Das diferentes culturas, tudo. Um aspecto que obviamente pode existir, né? Mas óbvio que não, o Brasil não é festivo propriamente, né? Com todas as culturas, né? Isso a gente sabe pela realidade que a gente vive mesmo, né? Então, quando você estuda o Lima Barreto nesse prisma, aí fica, você vê que você perde muita coisa, né? E aí com vários autores, como por exemplo aí, por isso o do Cruz de Souza me fez lembrar isso, porque o Cruz de Souza a gente estuda como um simbolista, né? Uhum. Então você vai ver lá todas aquelas questões, as aliterações, né? A questão de criar atmosferas de sonho, tudo. E aí você não lembra algumas temáticas que o Kurt chama atenção ali. Então, é bem bacana quando a gente consegue fazer essa leitura com os olhos até meio limpos depois, assim, né? Dessas classificações, né? Principalmente porque aí não tem jeito. Ou quando você faz periodizações, por melhor que seja o crítico, normalmente ele vai entender uma época como a superior às outras. Então, quase tudo antes daquilo é visto como, opa, olha como já estava chegando ao ideal que a gente tem aqui. É. Não tem jeito. Os melhores sempre acabam caindo um pouquinho nisso, né? Sendo que as pessoas, os sujeitos históricos que quando estavam vivendo aquele período, eles não estavam pensando nisso, né? Tipo, opa, agora nós somos realismo, hein, galera? Nós vamos fazer o realismo aqui no Brasil, a literatura realista, né? É. Pô, né? Tipo, apesar que alguns movimentos acabaram, né? Sim, Por sim, tem exemplo, alguns os movimentos modernistas, que, né? os manifestos, a ideia de se reunir enquanto um grupo, uma elite cultural, né? Tem tendências que foram forjadas, né? Podemos dizer É, assim. Mas, em sua maioria, não é feita assim. E essas categorizações, muitas vezes, engessam demais, né, a leitura literária. Né? Então, como é bom a gente trabalhar muito antes do ensino médio, daquela forma, agora o trovadorismo, agora o arcadismo, agora nananã, né? Que eu gostava, apesar que eu gostava, vou admitir, né? Mas não, assim, acho que é porque eu ajuda tive a bons entender livros bastante didáticos coisa, também, né? viu? Eu usei um bom livro, eu estudei numa escola estadual que eu não sei qual professor que indicou aquele livro didático, mas era um livro didático que, puta, eu amei literatura, tô aqui hoje acho que por causa dele, inclusive, viu? Falando de literatura sem ser formado em letras, né? Fui O- pela teimosia, né? Essas obras como Panorama são excelentes. A gente falou aqui de algumas coisas que o Alfredo Bose falou sobre o Lima Barreto, né? Como vem da obra em si, não era bem aquilo, tal, mas, poxa, é um trabalho hercúleo, né? Um É, panorama desse. Então você vai conhecendo muitas coisas. O problema depois é você só fazer a leitura a partir daquela ótica, né? isso. Então, esse que é parece que não há tempo de ler as obras, então Uhum. pelo menos você fica com aquele panorama, só que quando você pega a obra, você sempre lê a partir daqueles cortes feitos. É, Enfim, é isso, né, Samir? Acho que a é gente. isso. Poderíamos ficar horas e horas aqui falando. O Lima Barreto permite isso. E a ideia é essa, poxa, que essa conversa continue com os estudantes,
conosco em outros canais, trocando experiências e com apresentações, porque teremos a Semana de Arte Moderna da EL, na qual certamente Lima Barreto vai aparecer bastante, outros autores, outras obras também aparecerão, mas também o Lima Barreto. Então, essa conversa vai acontecer em outros canais, por outros caminhos e com outras experiências, né? Isso que é legal. E agora, vamos para a parte que interessa a todos estão aqui só para isso, né? Mas então, para tanto, vamos encerrar a gravação, né, Guilherme? Agradecer Isso. mais uma vez. Quero agradecer como é gostoso fazer curso com meu amigo Guilherme, o cara, uma figura incrível. Então, obrigado, viu, meu companheiro, por esses cursos ao longo desse Obrigado. tempo todo. Obrigadão. Bom, Fecha então eu aí vou a parar a gravação. gravação. Quantos livros são mesmo, Samir? 14.